Bom, pessoal, estamos começando mais um Hangout do nosso grupo de estudos, dessa vez com áudio gravado, testado, testamos várias vezes aqui e vamos lá, hoje a gente tem uma coisa legal para discutir, uma proposta aí do Vinícius, de discutir se usar o Differ no Close é uma coisa boa e ele trouxe esse artigo aqui para gente. Eu acho que não tem problema de usar o Differ no Close, desde que você tome alguns cuidados, tem uns truquezinhos. Ele aqui trouxe um artigo pra gente que a gente vai dar uma olhada no nosso Hangout de hoje. E se der tempo a gente vai ver mais algumas coisinhas. Mas como sempre a gente está tentando manter o nosso tempo de gravação abaixo de 1 hora. Vamos lá, pessoal. O que você quer falar, Vinícius? Quer ir dar a introdução aí sobre o artigo? Esse foi um artigo que estava na Reddit na semana passada, né? Quando não participei, eu achei interessante e ia trazê-lo. Basicamente, é esse padrão de programação que a gente usa a Differ para liberar recursos, tá? E no caso do Close, nós temos um problema, que o Close ele pode dar erro. Ele retorna um erro. Né? E a maioria das vezes nós estamos ignorando isso. Aí o artigo discute esse problema, tá? Sim, de fato, ele pode dar erro, apesar do erro do Close ser bem raro mesmo, porque eu acredito que quando você tiver um erro do Close, você vai ter provavelmente um erro antes disso, você vai ter provavelmente um erro na hora de tentar gravar o arquivo, na hora de tentar ou ler o arquivo, você tem muita mais chance de você ter erros em outros pontos do trabalho com arquivos, né? Antes de você sequer chegar no Close. Mas é possível. Né? Sempre é possível. Tá. O artigo tem uma parte bem interessante dele aí, que é esse update 2, é mais embaixo. Sim, eu estava vendo os exemplos aqui. É, Ele tem os erros possíveis. o update 2 descreve uma possibilidade de erro aí, né, que é um problema de sincronismo, né, que é você fechar o arquivo antes dele ter sido gravado, efetivamente, que está bufferizado, né? Uhum. E depois o sistema vai tentar escrever num arquivo fechado. Tá, acho que o update 2 está bem Esse pode embaixo. ser um Tá aqui, problema. tá aqui. Tá, então você tenta gravar no arquivo. Você criou o arquivo, aí você deu defer close, mas você foi lá e tentou gravar nele. Bom, primeiro que, né, beleza, Não, na verdade, você mandou gravar antes de fechar. Não, sim, Só que ainda. você mandou gravar e ele vai fechar lá embaixo, mas eu acredito que muito fácil você ter um erro aqui de sincronismo e não precisar disso daqui. Pode acontecer, mas com HDs, talvez mais com HDs eletromecânicos. Eu sei, mas a gente não pode ficar adotando essa prática pensando nisso. Deveria cuidar para não dar problema. Até que Não. Se tem um erro. Gerar problema no runtime do voo. Se tem um erro, ele deve ser tratado. Eu sou dessa política. Exatamente. A minha escola é a mesma que a sua, Vinícius. Exato. É assim, warnings são erros. São. Não, e tem outra coisa. Esse problema de liberar recurso, isso é um problema para todo mundo. Toda linguagem de programação pena com isso. Sim, você sabe como o SQLite faz? O SQLite faz um negócio muito interessante e que faz ele até perder um pouco de performance, mas quando ele está num HD eletromecânico, que é a configuração padrão, se eu não me engano ainda, ele espera de propósito, quando você faz uma operação pesada lá de insert, que ele vai sincronizar no disco, ele espera de propósito a garantia daquela gravação, ou seja, ele tem que esperar 2 spins do disco. E, enfim, e isso faz com que ele perca performance. Ele tem literalmente que atrasar o desempenho dele para garantir que está gravado. E eu já trabalhei num projeto que a gente tinha um aplicativo
que rodava com a SQLite, que rodava, o mesmo aplicativo, que rodava tanto desktop quanto no celular, usando Qt. Não sei se você já viu que Qt dá Já para usei desenvolver para Android, Qt. em C++. E é engraçado a performance do SQLite no Android. É fantástica. É muito rápido. É mais rápido no desktop da gente. Sim, o SQLite, ele vem por padrão em várias plataformas. Para mobile, ele é basicamente a ferramenta padrão de persistência de dados. Mas aqui, voltando ao artigo, Ok. você percebeu, tem umas soluções interessantes, né? Tem a boa e velha solução de você no Defer, que aí está um pouco acima, tá? No Defer colocar uma função, né? Chamar uma função, aí está Peraí, bem acima. onde que tá? Vamos bem lá em cima, vamos ver. Ah, isso daqui, ó. Isso aí seria a solução que eu pensaria de início. Então, eu costumo fazer isso com um segundo, só que tem um problema aqui. Esse cara aqui retorna erro, certo? Se acontecer qualquer erro aqui em cima, o differ vai simplesmente sobrescrever o erro. Foi um bom ponto aí que você tocou. Ele deve falar disso daqui mais para baixo. Espera aí, vamos ver aqui. Porque quando essa função terminar, vamos supor que ele deu erro. Vamos supor que deu erro aqui nesse create, né? Create deu erro, mas não. Vamos supor que houve um erro nesse write aqui. O differ, quando for chamado, no caso aqui ele deu um jeito, ó, ele testou se erro já não é nil, já é diferente de nil. Tá vendo? Que ele está testando se erro é diferente de nil. Porque senão, se ele não fizer esse teste, ele sobrepõe erro e daí ele ia mascarar esse retorno aqui. Ok, ficou bom, né? Então, ele tá bom. Aqui não tá ruim. O que ele fez foi criou uma outra variável erro só para temporariamente conter o erro do close. Viu se já não tinha algum erro. Se tiver algum erro, dane-se o erro do close. Retorna o erro aqui de baixo. Agora, se for nil, então beleza. Então o erro do close é relevante. Tá bem legal. O artigo é bem completo, né? É muito bom. Por isso que eu falei assim, vou mostrar para o pessoal que é um tópico da linguagem que é interessante. Né? E quando a gente discute uma coisa assim um pouco mais profunda, um monte de aspecto fica mais claro, né? Sim, isso daqui eu costumo fazer. E é claro que a primeira vez que eu fiz isso daqui, eu não me liguei desse probleminha de você sobrescrever o erro. E com isso eu perdi algumas horas depurando uma rotina. Por que não retorna o que eu espero que retorne? Tipo, porque o arquivo sempre fechava, então o erro é sempre nil, sabe? Sim. E falhava em outra coisa qualquer, que eu não me lembro o que era agora. Os comentários foram bons. E aí tem também uma outra, a última textinho, o último código do arquivo, desse artigo, foi enviado para o leitor. Aí ele colocou lá para complementar. Esse também é interessante, mas é o caso só do close. Né? Ele retorna um F, né, um arquivo .sync. Aí ele vai ter certeza que foi gravado. Quando ele roda o close, ele sabe que foi gravado. Sim. Também é interessante. Mas eu nunca vi essa abordagem. Não testei para ver o... Mas isso aqui só funciona para o close. Né? Um ponto interessante aí dessa discussão é usar Defer para fazer algo que pode ter um problema e não tratá-lo. E isso é uma coisa que, eventualmente, a gente vê acontecendo. Sim, a gente faz isso, principalmente quando está com pressa. Tipo...
Opa, tá me ouvindo? Opa, tamo, mas tá um chiadeiro aí. Tá bem chiado. Você fez uns comentários de gol com relação ao Defé. Ô Elton, Você já viu como o deixa Linux mudo. faz isso? Melhorou agora? Melhorou bastante, ainda tá um pouquinho de chiado, mas tudo bem. Beleza, vou ficar no Desculpa. mudo aqui, só queria dizer que eu já tô online. Não, legal, a gente viu. Quando você quiser falar alguma coisa, tira do mudo, fala. Só não esquece para não falar no mudo, igual a gente faz de vez em quando. Mas enquanto eu não estiver falando, é bom Beleza, deixar no valeu. mudo para evitar mais ruído. Ô, Vinícius, desculpa, não ouvi o que você falou, cara. Não, eu fazer um comentário que está falando de liberação de recursos. Você já viu como que o Linux faz, o kernel do Linux? Olha, Como que ele faz essa... liberação de recursos do kernel do Linux eu não vi. Eu abri um arquivo, deu um problema, ou eu quero liberar uma memória que eu aloquei. Porque, eventualmente, sempre tem aquele cenário de você pega vários recursos que você precisa, sei lá, abre um arquivo, aloca a memória, você pode ter uma sequência de coisas, aí depois que você tem tudo, você faz algo e depois você tem que liberá-los. Certo. Só que existem os cenários onde, na hora que eu estou pegando a terceira coisa que eu preciso, aí dá um problema, eu tenho que liberar só os dois que eu já peguei anteriormente. Que tem que ser, o erro tem que ser tratado, né? Sim. Se der erro, eu tenho que liberar as coisas que eu peguei, né? Porque senão eu vou ter contenção de recursos posteriormente. Né? Aí o Linux é muito interessante, cara. O Linux faz tudo isso com GoTo. É lotado de GoTo no kernel do Linux. Tem bastante coisa com GoTo, mas olha, eu não sou contra o GoTo não, tá? Para mim é uma instrução perfeitamente válida. Nesse caso, o GoTo é usado de forma corretíssima. Não, se não usasse o GoTo, as outras soluções seriam piores. Se você decompilar um código que foi compilado, você vai ver que muita coisa vira jump no assembly. E jump é só GoTo, cara. Não, eu sei, mas o GoTo o pessoal reclama sobre o aspecto da dificuldade do programador controlá-lo, né? Então, mas, o pessoal que reclama... É muito usado. Eu cheguei a ler uma estatística uma vez que eu acho que é um GoTo a cada 100 linhas de código. Assim, é uma coisa bem absurda. Aí já é bastante mesmo. Mas toda a parte de gerência de recursos, eles usam o GoTo. Eles têm, no final da função... Sabe essa pilha que o defer faz? Que libera as coisas. Não, você vai dar um defer, ele empilha um monte de coisa para executar, que no final, terminou a função, ele executa. As funções do kernel são iguais. Eles alocam os recursos. No final da função, tem um monte de coisa para liberar. Só que você não sabe em qual ponto. Se der um erro logo no início, você não sabe em qual ponto que você vai liberar dali para frente, né? Então ele usa GoTo para já jogar para o lugar correto. É interessante também. O defer evita esse GoTo no Go. A minha piada. Quem reclama muito de GoTo é o pessoal que usava muito Basic e aí ficava aquela salada de GoTo e GoSub, sabe? Sim. Mas a minha piada favorita de GoTo é essa daqui, ó. Né? Eu posso reestruturar o fluxo do programa todo ou usar um pequeno GoTo no lugar. Deixa pra lá essa prática, né? Quão ruim isso pode ser? GoTo. Aí ele compila, atacado por Velociraptors. Muito bom. Depois vou mandar o link no chat aí para o pessoal. Mas é isso. O ponto é esse. Se alguém tiver mais alguma coisa, é só para mostrar. Isso aí tem no manual do PHP, cara. Se precisar PHP GoTo, tem isso aí lá. É que usar GoTo no PHP é pedir para dar errado, né, cara? Cara, tem muita coisa que... Cara, eu não sei se no PHP 7 agora tem, mas até pouco tempo atrás tinha. Eu acho que ainda tem, cara. Assim, é a mesma tirinha do... XKCD. Exatamente. Assim, é pedir para dar errado. Já tem muita coisa que pode dar errado no PHP. Você vai colocar o GoTo ainda? O problema é que assim,
o PHP, dependendo do que você estiver fazendo, você consegue até debug bonitinho com breakpoint, sabe? Mas é naturalmente difícil você depurar alguma coisa que está rodando em outra máquina, num servidor, na web, ou em outro processo complicado de ser atingido, porque ele está sendo gerenciado por um outro aplicativo, do tipo Apache ou coisa assim. Então, é naturalmente complicado você depurar esse código. Se você não for muito cauteloso na hora de escrever, você vai pedir para ter problema, né? Tipo... E quem estiver ouvindo isso, for programador PHP e achar que não, você só não trabalhou num projeto grande o suficiente. Verdade. Eu já tive algumas dores de cabeça com isso. Ah, cara, tem uns motivos para mim não ir para front-end, viu? Tem um dos principais motivos para mim é justamente a falta de dom com isso, né? Ah, não, eu não sei desenhar um O com o fundo da garrafa, também tem essa. Então a gente joga no mesmo time, então. Eu sou um fiasco com front-end, né? Eu acho que aqui vai ser difícil de arrumar alguém, né? Porque senão eu entraria num grupo de JavaScript, né? É verdade, não rola não. Não rola não. O que me salva, às vezes, são algum framework que resolva todo o problema para mim. Do tipo, eu escrevo um HTML simples e só chamo o include do negócio e ele dá uma cara bonita. É o máximo que eu consigo chegar. Não, eu até sei lidar com bootstrap e tal. Mas, assim, fazer aquela coisa linda, assim, para me centralizar uma div lá é uma luta, cara. Não, mas a tática agora que a gente usa, e que assim, é uma convenção, mas que funciona muito bem, é que, por exemplo, no meu trabalho, no dia a dia da Nuvio, quando eu estou escrevendo API, como eu estou no back-end, né, e eu estou escrevendo API e tudo mais, o que eu faço tudo eu testo com o seu URL, com curl. Ok. E aí, eu garanto que o protocolo está funcionando, não só com testes, né? Mas eu também dou um exemplo. Falo, olha, o seu sistema tem que fazer esta requisição desse jeito. E você pode testar na mão simplesmente usando isso aqui no terminal. Isso é bom porque dá segurança. Dá segurança para quem está desenvolvendo do outro lado, para mim, para todo mundo, dá segurança de que, olha... Tá aqui, funciona, você consegue ver o resultado esperado, não é uma caixa preta. Sabe o que eu tenho feito ultimamente? Eu tenho usado muito Swagger, cara. Porque, inclusive, tá até na minha listinha de coisas a aprender pro Go, algum gerador de Swagger. Porque assim, vocês já chegaram a usar o Swagger? Eu não. Então, cara, ele é muito legal. Ele vai gerar uma página para você com a documentação, você vai ter lá o link, você vai clicar, ele vai dizer, ó, essa função é nessa URL aqui, você bota esses parâmetros, ele vai te dar esse retorno, você consegue testar ele. Exatamente. Aí é uma documentação viva. Deixa eu ver se eu acho aqui para te mandar. Mas é muito bom, cara. É legal, isso é bom. Juliano, isso é independente de Go, né? Mas... Sim, não, isso é qualquer linguagem. Um framework chamado Goa. Não, nunca ouvi falar. Tá, eu vou pegar aqui um linkzinho. Golang, Goa, você vai achar isso. Dá uma buscada pra gente aí, ô César. Ô César, mandei no chat aí. Cara, ele é bem impressionante. Você faz uma API de forma muito rápida, ele já gera tudo. Inclusive esses penduricalhos. Goa. Eu cheguei a dar uma olhada nesse Goa, mas eu não... Goa. É um framework muito interessante para fazer API REST. Eu não consegui ainda usá-lo em um projeto. Tem muita coisa escrita em Echo aqui, e eu não estou gostando muito do Echo, não, estou tendo muito problema. Qual esse cara aqui? Problemas? O Echo é principalmente na estabilidade da API dele, cara. Ele já mudou algumas vezes e me incomodou, assim, de ter que refazer coisas. Aí tem muita coisa hoje que eu falo assim, eu preferi o Go, entendeu? Ir lá na biblioteca padrão e usar só ela, né? O que esse cara me impressionou. Então, é o que eu costumo fazer
eu sou meio avesso a frameworks. Eu acho que o código tem que ser muito, muito conciso, muito, muito limpo, muito, muito tudo. Uma vez eu não fiquei. E acaba, assim, para você inserir um framework, ou qualquer outro package, para inserir uma dependência, tem que precisar muito dela. Não sei, eu tenho uma opinião um pouco diferente, cara, porque assim, depende a situações, por exemplo. Eu sou avesso completamente a você ter que reinventar a roda, entendeu? Então, acho que você trabalhar com a linguagem, depende, é claro, do que você vai fazer. Você trabalhar com a linguagem pura, sendo que assim, alguém já fez, já teve todo o trabalho de fazer toda uma montar aquela coisa para você reinventar essa roda de novo é muito contraproducente. Então, exatamente. Mas, assim, mas aí é que tá. Os frameworks para Go, geralmente eles só acrescentam coisas na API padrão. É difícil você ter um framework que faz alguma coisa do zero, né? Geralmente eles acrescentam coisas na API padrão. E assim, sério, para você fazer uma interface REST, por exemplo, o que você precisa? Você já tem o JSON, você já tem os entry points facinho de você fazer com 4, 5 linhas de código, você tem uma API REST. Então assim, framework no meio, eu vou ter que aprender. Depois você dá uma olhadinha nesse Go. Não, vou olhar tudo, a gente tem que olhar tudo, porque assim, não interessa a opinião, tem que olhar, tem que ser cético com relação a tudo e olhar para experimentar e aprender. Eu dei uma olhada nele assim, logo no início, eu vi alguma coisa assim, mas é porque o que me preocupa nele é que ele parece que ele gera os códigos. Eu tenho meio um pé atrás com esse tipo de. Não, nem me fala de gerador de código. Mas isso é um padrão bom também. Eu sei, mas assim, tem que estar muito. O importante é que assim, mesmo sendo um padrão Go, o código precisa ser simples de maneira que qualquer outro programador Go da equipe não tenha que aprender mais nada a não ser a própria linguagem para entender o que está acontecendo no repositório. A não ser que seja uma coisa que a empresa toda use, aí tudo bem. Não, mas depois você dá uma olhadinha, eu acho que você vai gostar. Olhar não custa e é divertido, a gente aprende sempre, com certeza. Eu só tô. É que assim, eu sou um pouco xiita. Né? Eu sou um pouco xiita dessas coisas. Eles implementam uma DSL para REST, né? Que eles em Go criam essas Domain Specific Language, né? Eles criam uma linguagem para especificar serviços REST em Go, e é bem bacana. Legal. Vou dar uma olhada assim. Inclusive, César, assim, ele gera muito código, né? Assim, ele gera várias coisas. Ele pode gerar a própria documentação do seu serviço, e ele gera até os clientes para você testar o serviço como se fosse o seu URL, né? Ele vai criar lá já a linha de comando para você testá-lo. Você pode chamar aquele cara e usar o serviço via linha de comando. Não, é legal, vale a pena dar uma olhada e aprender, com certeza. O Swagger, ele acaba fazendo isso um pouco também. Ele já gera para você todo o resultado e você consegue até pegar o resultado da sua API, jogar dentro do Swagger e testar no próprio Swagger para ver como que vai ser o resultado. Então, mas esse cara gera o Swagger também. Entendeu? Ele já gera, já fica pronto. Ele já deixa pronto. Você escreve em Go, compila, ele já gera o Swagger, que é uma spec, né? Ela é JSON ou ela é em quê? Eu não lembro a linguagem. Pode ser JSON ou pode ser, acho que YML também. Ele já gera, ele já deixa o Swagger pronto. Bem legal. Bem legal mesmo. Esse é o bacana do grupo de estudos, né? A gente junta, cada um tem uma opinião. É tudo programador, não tem ninguém aqui que não tenha opiniões fortes sobre o próprio trabalho. E aí acaba saindo essas discussões divertidas. E ainda bem que a gente voltou a gravar, né? Porque antes só aproveitava isso quem tinha tempo de aparecer. Cara, eu vou te dizer que eu tô no meio termo aí, viu? Eu tô meio que em cima do muro.
Eu tanto concordo aí com a opinião do Juliano quanto com a sua, em questão de framework e também em questão de código puro. Então, mas eu não tenho como sair, eu já era assim no C. Não, assim, só deixando claro, eu falei também que eu não discordo do César, não. Assim, como eu falei, existem casos, existem casos, né? Para você, em alguns momentos, realmente você fazer uma coisa assim, até porque eu não tenho conhecimento tão profundo no Go, então, mas alguns momentos você realmente precisa usar a linguagem pura e não tem como, vai ser só você enfiar um framework ali, isso pode trazer mais dor de cabeça. Mas se você, por exemplo, você precisa fazer algo que seja simples, vamos, sei lá, uma aplicaçãozinha boba, vamos dizer assim, uma aplicação web e tal, lá, MVC, padrão. Se você já tem alguma coisa que já gera isso, já vai te dar o ORM, já vai te dar aqueles templates HTML, você escreve pouquíssima coisa ali. Não é algo que vai ser, assim, ter milhões de acessos, você escalabilidade para isso não vai ser um problema, você tem certeza que não vai ser um problema, eu acho que eu não vejo muito porquê não usar, entendeu? Vai ser rápido, é prático e ok. É porque eu acho que hoje tem um grande problema que eu vejo a comunidade em geral, que é essa preocupação exacerbada com escalabilidade, com performance. E assim, a grande maioria das pessoas nunca vai precisar de algo que seja assim, que seja escalável, entendeu? Eu conheço pessoas que escovam bits ao extremo para aplicações que nunca vão ter mais de 1.000 usuários ao mesmo tempo. Então, assim, 1.000 usuários simultâneos. Então, assim, é uma preocupação desnecessária. Você gasta um tempo todo ali escovando um bit para uma coisa que não vai ser necessária. Ok, se for uma coisa que realmente você deixar o terreno todo preparado ali para que a coisa aconteça assim, se eu precisar escalar, a casa está organizada e é possível escalar, ok, mas ter todo um trabalho ali árduo, escovar bit por bit ali, para uma coisa que tem certeza que nunca não vai ser, não vai precisar disso. Eu tenho um bom exemplo, estou trabalhando eu trabalhei, na verdade, uma empresa, eles fizeram um painel interno. Né? Então, assim, a empresa não ia ter mais de 50 usuários usando aquilo ao mesmo tempo. E os caras foi uma discussão assim enorme, foi benchmarks, mais benchmarks para o que seria usado para fazer aquilo, mas assim uma coisa absolutamente desnecessária, porque nunca ia passar de, sei lá, a empresa não tinha 50 usuários, então assim nem todos usariam aquilo, então assim algo absolutamente irrisório, assim, sabe? Então desnecessário. Poderia simplesmente ter feito aquilo mais rápido com algum framework aí Sim, e entregue mais rápido, né? Exatamente. Pelo menos você entregou. Entregar significa pode faturar, e pode faturar é onde todos queremos chegar. Exatamente. Mas, enfim, depende muito do caso e da onde você está trabalhando e o que você está fazendo. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho muita escolha. Quando eu escuto o pessoal da Nuvio comercial e o pessoal administrativo falar dos números, de quantidade de processos que a gente vai ter que trabalhar, né? E a gente. Eu fico maluco, eu falo assim, não acredito nisso. Eu não posso falar muito dessa parte interna, mas eu fico assustado. Mas tem a parte legal, que é assim, por exemplo, e aliás eu vou escrever um artigo sobre isso, eu tenho só que parar para pensar e escrever direitinho. Porque a escalabilidade, esse problema que você está se referindo, na verdade, a gente sentiu na pele algumas vezes e, assim, a grande importância, tem alguns passos pequenos que você toma e esses passos pequenos refletem muito no quanto que a aplicação fica fácil de manter e fica escalável horizontalmente, na escalabilidade horizontal. Por exemplo, no último mês, nós reescrevemos um grande aplicativo da Nuvio, que a gente jogou a toalha, foi um negócio assim, jogamos a toalha, vamos fazer de novo. E aí entrou o Avelino, que entende muito de arquitetura de software,
E sério, esse primeiro mês agora, que a gente reescreveu esse aplicativo, valeu por um semestre inteiro de uma faculdade. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui. E bom, a gente reescreveu o aplicativo, mas a gente tomou vários cuidados, né? Quando eu digo aplicativo, é porque eu estou somando vários microservices que estão rodando no Mac-End numa palavra fácil, tá? Na verdade, são vários programas, cada um rodando no seu container Docker e por aí vai. Vários microservices. E o que a gente fez? O que foi a primeira coisa que o Avelino fez, né? Ele dividiu muito bem as responsabilidades de cada trecho do código. Antes da gente começar a reescrever, ele dividiu no papel mesmo, rabiscando o que precisava ser feito e desenhou o sistema. Só de dividir as responsabilidades com muita clareza e não permitir que uma coisa interferisse com a outra, fazer realmente separado, já criou uma possibilidade enorme de escalabilidade horizontal. Já deixou o negócio e ficou muito mais fácil de desenvolver. Todo mundo entende agora o que está acontecendo dentro do sistema. E isso possibilitou que a gente fizesse algumas otimizações simplesmente porque a gente podia, sabe? Do tipo, isso aqui não precisava ser uma Go routine. Mas vai ser uma Go routine só porque, sabe, tá tão claro, tá tão pequeno o código que dá pra mim ter esse luxo, sabe, de fazer uma otimização precoce só porque eu quero. Isso que é bacana, assim, eu falo que assim, a resposta para tudo basicamente depende, né, cara? Porque esse aí é outro aspecto também, essa questão do microserviços, é outro aspecto que é engraçado, porque na programação, como quase qualquer coisa de desenvolvimento, você tem as modinhas, né? Então, assim, tem aquelas coisas que de volta e meia elas reaparecem. Elas, assim, tecnologias que já, sei lá, surgiram na década de 40 e agora as pessoas falam, nossa, essa é a tecnologia inovadora e começa as paredes como se fosse um hype. E por exemplo, agora essa questão do microserviços hoje está muito em alta também. E assim, hoje eu vejo muita gente querendo começar com microserviços, cara. Isso muitas vezes é uma tarefa assim, que é um pouco complexa. Você tem que primeiro ter tudo bem desenhado, saber exatamente o que você quer, que essa questão aí, né, você falou, é você desenhar exatamente o que cada processo vai fazer, as responsabilidades de cada coisa, onde ela vai se encaixar, você não, ok, isso aqui é um microserviço. E hoje eu vejo muito problema com isso também. As pessoas querem fazer microserviço de tudo. E aí faz um microserviço que às vezes não tem trocentas responsabilidades que não tem nada a ver, ou fica fora de contexto, e aí no final, para você conseguir juntar isso tudo, é um Deus nos acuda, cara. Sim. Às vezes as pessoas... é aí que tá. O importante é o projeto antes, o planejamento ser bem feito. O planejamento sendo bem feito, tá resolvido o problema, né? Por exemplo, o trabalho do Avelino que ele fez antes da gente começar a escrever foi justamente falar assim, olha, vamos entender o que precisa ser feito e vamos separar as responsabilidades, separar o que precisa ser feito. E só de fazer essa separação já melhorou muito. É claro que teve muita cabeça aí, teve muito planejamento, teve que gastar um pouquinho de cérebro aí, mas o resultado final foi uma meia dúzia, um pouco mais que isso talvez, de pequenos microservices. E quando eu digo microservices, é micro mesmo. Cada um deles não passa de umas 300 linhas de código. E não necessariamente deve rodar como microserviços independentes, né? Não necessariamente. Tem coisas daí que são packages, por exemplo. Essa separação de conceitos, isso é muito anterior a microservices. É que a microservice é uma forma fácil de falar isso. Mas, na verdade, a gente criou vários daemons. E cada um tem uma responsabilidade. A palavra boa era módulo. Módulo! Era uma palavra boa. Você tem razão. Não, e exatamente, o sistema é modular.
É boa, eu gostava. Você tem razão. Agora E a o... gente tem que falar microservice. Você tem razão. Módulo é menos ginástica de língua. Vamos retomar isso. Vinícius, é exatamente aquilo que eu falei. Isso é uma coisa que você já programava lá nos primórdios, já separava tudo em módulo. Mas agora não. Agora é microservice, que é basicamente a mesma coisa com outro nome, entendeu? Então, tem um exemplo de otimização. Tem um exemplo de otimização de código. Eu já li em algum lugar e não lembro. E aí, pessoal? É que o fortalecimento de microservices, do conceito, vem muito do Node.js. Eu não sei se isso é verdade, né? Porque é uma plataforma difícil de criar coisas maiores, né? Sistemas maiores. Porque você não tem um compilador para te ajudar, você não tem uma série de ferramentas, como o Go tem, como ferramentas mais Java, coisas mais maduras tem, que te auxiliam. Aí, para eles, foi muito mais fácil dividir em microservices, né? Mas, basicamente, era o reuso de módulos, só que com a releitura, uma palavra nova e bonita para vender. Exatamente. Então, mas a ideia é essa mesmo, é modularizar. E é tão legal que assim, eu consigo agora subir o sistema inteirinho. Aí eu falo assim, bom, eu vou trabalhar nesse pedaço do sistema. Eu derrubo aquele pedaço do sistema e subo a minha versão para o lugar. E isso torna os testes e o trabalho muito mais fácil, porque eu simplesmente estou com o sistema todo no ar e derrubo só o trecho que eu quero e consigo fazer isso tudo aqui no meu ambiente mesmo. Consigo leve o suficiente para rodar na minha máquina. Ela já faz isso há 20 anos, né? Olha só, mas falando sobre desempenho e otimização, para quem não conhece, eu vou colar aí para depois vocês verem, tem uma brincadeira que a gente fez e acabou virando vídeo, acabou virando artigos em alguns lugares, que nós fizemos uma otimização, aqui no grupo de estudos mesmo, tá? Nós fizemos uma otimização do SPED fiscal de um dos participantes aqui do grupo de estudos. E nós tivemos um ganho de performance de 95%. Tá? Então foi de 40 e poucos minutos de funcionamento para 2 minutos para processar os arquivos e tudo mais. E aí eu vou colar o link aí para o pessoal. Para depois, quando tiver um tempinho. As coisas que eu fiz de otimização aí nesse código foram bem simples, tá? Foram bem simples mesmo. Mas como a gente já falou disso aqui várias vezes, então não compensa a gente falar tudo outra vez. Depois, se alguém tiver dúvida, é claro, a gente pode discutir e tudo mais pelo nosso chat lá no Slack e tudo mais. E quem não viu ainda, pô, assina o meu canal, é divertido. Vocês vão ver eu falar besteira e falar besteira sobre linguagem de programação. E de vez em quando pinto uns vídeos sobre assembly no meio de tudo. Eu tô inscrito lá. Legal. Você sabe que eu faço essas coisas para mim mesmo, poder ver como eu fiz depois. É o mesmo motivo de eu escrever post no meu blog, né? Tutoriais para mim mesmo consultar depois. Eu também faço isso. Só que recentemente eu refiz meu blog e eu tinha umas coisas antigas lá, falei, vou refazer isso tudo aqui. Aí salvo muita coisa em GIST também. Aí o que eu achei que era mais importante, salvei no GIST, falei, agora for mais legal assim, eu vou refazer. O que eu estou fazendo agora, na verdade, é bem simples, porque eu escrevo em Markdown, compilo para HTML com o Hugo, né? Não sei se vocês conhecem o Hugo, ele é um compilador para... Compilador pode dizer, né? Ele converte o seu arquivo Markdown para um HTML aplicando um template que você escolheu. Transpira, né, na verdade. E aí eu hospedo no GitHub. Sim, eu faço isso com o Jekyll. Sim, mesmo princípio. E isso é muito legal porque eu tenho as coisas tanto em Markdown quanto em HTML, mas a preguiça é tanta que geralmente eu acesso o meu próprio blog. Exatamente. É uma boa estratégia. Eu acho
depois que o Delicious acabou, né, a gente tem que usar essas táticas. Verdade. Ninguém usou Delicious aqui, só eu, né? Não, eu também, mas muito pouco. Puxa vida, hein? A gente tem que tomar cuidado porque a gente é novinho só em carteira de habilitação, né? Já renovou várias vezes. Não, e assim, 20 anos em cada perna. Um pouco mais que isso, na verdade. Eu não ia falar, mas deixa pra lá. Eu ia contar, né? Mas tá contando. Ai, meu Deus. Não. O Delicious tá no ar aí. O Delicious deve estar assim. Não, acho que tá assim, mas. Tem um monte de coisa, cara, que não dá. A gente tem que centralizar. Sinto muito. Eu gostaria de ter um negócio mais distribuído, mas a gente tem que centralizar. Eu já uso o GitHub para tudo. E para mais essa coisa, então vai ser mais essa coisa. Pronto. Se um dia o GitHub acabar, meio mundo acaba. Então não estou preocupado. É bom que fica fácil, né, cara? Você tem toda a opção. Você cria ele já cria o blog lá para você lá com o GitHub.io. Você não precisa gastar se preocupar nem com domínio se você não tiver. Então... não, cara, não, mas... ruizcrg.tti.br. Olha isso aqui, ó. Created. Não? Esse domínio é mais velho que muita gente. Rapaz, pior que é verdade. Como é que você rodou esse comando? Que é mais novo que o domínio. Ruiz e o meu domínio. Isso é nativo do... Você está usando o... Mac, né? É nativo do... qualquer do Unix, né? Nativo do Unix. Sério, cara? Toda vez eu entrava lá no registro... Isso é coisa de velho. Não, mas sempre que eu queria saber o status de um domínio, eu entrava no registros BR. E você não sabia que existia um comando. Não. Caraca, já ganhei a noite aí, ó. Cara, tem comandos muito mais antigos que vocês... Olha, talvez o Vinícius tenha usado. Por exemplo, finger. Quem usou finger aqui? Cara, finger eu já usei alguma vez, mas eu sinceramente não lembro para que serve finger, mas eu já usei. Ele vai trazer informações do usuário, mas hoje em dia ninguém mais usa por causa de falhas de segurança. Talk. Talk não. Eu usei finger. Talk também. Você usa para conversar numa rede interna, o Talk. Era o nosso WhatsApp. Aí tinha o Write também. Você ficou usar Write? Write, acho que não. Write, você dá Write, o nome do usuário, o que você escreve aparece no terminal do cara. Não, acho que esse não. Esse não cheguei a usar. Você podia dar... Mas eu já cheguei a dar eco. Você podia dar MESG Y e MESG M para habilitar. Eu cheguei a dar eco pro TTY de alguém já. Provavelmente foi com o Write. Agora, não, aí você deu o eco direto pro TTY. Sim. Mas você tinha acesso, né? Sim, é uma sacanagem, né? Você era root. Agora, na época tinha muita falha de segurança. Você quer ver uma outra que o pessoal não vai lembrar de jeito nenhum, que eu sempre lembro, é o NoHup. Não, eu uso direto. A molecada não sabe o que é isso, não. NoHup realmente esse daí eu não. Isso é muito útil. É assim, olha só. Vamos supor que você tem você escreveu um programinha em Go. Isso aqui é bom pro pessoal de Go. Você escreveu um programinha em Go e ele vai ficar lá servindo alguma coisa, né? Então o que você faz? Você faz no HUP, né? Ponto barra, o nome do programa e em segundo plano. E aí, quando você vai rodar, o programa vai rodar em segundo plano, normal, e quando você der logout, ele vai continuar rodando a sua sessão, um pedacinho da sua sessão
para manter o programa aberto, vai continuar lá aberto, o sistema não vai matar. E com isso... O NoHub, o que ele faz é impedir, assim, o sistema manda um sinal de que o pai do programa morreu, que ele tem que morrer também, mas o NoHub não bloqueia isso. Então o programa não sabe que as coisas morreram, né? Assim, ele não recebe o sinal de... ele não fecha a sua sessão, né? Não fecha a sessão. E aí... E tem outra coisa legal que o NoHub faz também, que é redirecionar o seu standard output e o seu standard error para um arquivo que, se eu não me engano, é no hup.out. A gente levantava servidor com isso. Claro, ainda faço isso. Agora eu não faço mais. Mas levantava servidor com isso. Não, assim, aqui em casa, para mim brincar, para minhas coisas, direto. As coisas que rodam no Intel Edison são todas assim, que eu ponho só preciso disso. Eu já te contei também, quando a internet era muito ruim no laboratório, né, na faculdade, aí a gente usava o NoHub, fazia um script de FTP, colocava para rodar com o NoHub e aquilo ficava de madrugada baixando as coisas para a gente, mesmo quando a gente saía das sessões das máquinas. A gente deslogava dos Unix e os programas continuavam fazendo download. É o único jeito, né? Mas... Não tem outro jeito. Cara, mas isso é muito legal, né? Saber essas coisas, conseguir lidar com isso é uma coisa muito legal. Escrever shell script para resolver problema, para automatizar tarefas, são coisas muito divertidas. Bom, é diversão nerd, né, cara? Para quem passa o final de semana, vou descansar aí e vai pegar o computador para programar, né? Não, cara, tá bem pior. Tá bem pior que isso ultimamente. Não, eu descanso programando, né? Eu falo assim, vou descansar, eu sento aqui e entro... A melhor coisa que eu descobri nos últimos anos foi o Udemy, né? Porque eu tenho 300 cursos lá que eu falo, pô, legal, isso aqui eu vou aprender. Aí eu compro. Aí curso lá e vou fazendo, paro no final de semana. Devo ter, acho que nos últimos anos aí, pelo menos umas 20 linguagens já que eu acho lá, framework, tecnologia, esse tipo de coisa. Eu acho lá, opa, legal, vou aprender. Eu também tenho bastante curso lá, mas o meu problema é os cursos que, assim, eu comprei e, assim, ainda não fiz. Esse é o problema de todo mundo. Mas ultimamente, ultimamente eu tô me divertindo com esses caras aqui. Só mostrar para dar uma... Deixa eu carregar aqui. Os TK? Ó, que bonito. Ó, que coisa bonita. Né? O problema é que eu tenho que lembrar as teclas de cabeça, porque eu não tenho... o meu teclado é um teclado de Mac, não é um teclado como é que é o nome? TK, né? Então a aspa é Ctrl P, aí Ctrl P de novo. Ó, só o R para run. E na verdade eu tô esperando chegar a Next, né? A placa que eu comprei só a placa, eu vou ter que montar o computador em volta dela, que é na verdade um ZX Spectrum, só que turbinado, né? Você tinha falado disso no semana passada. Então é aquela brincadeira, né? Tem gente que faz palavra cruzada. Eu programo em assembly do Z80. É tão inútil quanto. Cada um se diverte da forma que acha mais adequada, né? Muito bom. E eu tenho sempre a desculpa aqui de falar que eu comprei para Vitória, né? Não, vamos ensinar o princípio da microinformática para menina. Tá bom. Mas é isso, é bem divertido. Tem jeito mais, né? Tranquilo, né?
Ah, ela já sabe. O problema é esse. Quando eu tentar explicar para ela, ela já sabe. Essa menina opera um tablet com uma facilidade e ela não é alfabetizada. Imagina quando for. Ela tem 5 anos, né? Tá começando a alfabetização. Ela não consegue contar até 100 ainda. Eles estão todos assim. É impressionante, cara. É impressionante mesmo. Não, mas essa garotada hoje, eles operam esse tipo de coisa melhor do que a gente, cara. Porque, rapaz, igual eu falei, eu mexo com o computador, assim, eu comecei a programar lá em 2000, né? 2000, assim, que eu comecei a programar, comecei a mexer, ter contato com o computador e tal, porque até essa época ainda era caríssimo, né? Pra falar para o ano 2000 e tal. Então, assim, desde então eu sempre digitei. E hoje, e há muitos anos aí, eu ganho a vida como programador. Então, assim, eu passo o dia inteiro digitando, chego em casa, vou digitar mais ainda. E meu sobrinho tem metade da minha idade e digita 2 vezes mais rápido que eu. Isso é muito legal. As crianças Desculpa, são Juliano, deixa eu fazer um maleáveis. comentário aqui. Esse era caríssimo seu aí tá meio errado, rapaz. Está subindo de novo, né? Eu fui olhar computador hoje e eu falei, rapaz, o preço do computador tá subindo bem, né? Isso é verdade. Não acho tanto, não. Pelo menos eu ando pesquisando bastante computadores, porque eu tô com umas ideias que eu não sei se vale a pena, de manter um servidor e trabalhar remoto, sabe? E assim, tem computadores que estão muito, muito caros, porque, por exemplo, eu uso o Mac, então eu tô na roça, né? É caro pra caramba. Não, detalhe. Parece que cada geração que sai, eles ficam mais caros que as gerações anteriores, Sim, assim. mas a gente tem outros problemas. O dólar, a moeda fraca e etc, né? Sim, sim. A instabilidade gera esse problema. Não, mas assim, por exemplo, o meu último Mac que eu comprei praticamente foi quase o dobro do preço do que eu tinha comprado anteriormente. Sabe? Assim, obviamente que tem Sim, essa, sim, vai ser. essa Mas aí não foi o Mac que ficou caro, a moeda brasileira que desdandou. O, também, né? não, mas é exatamente isso. O dólar de R$ 4. Você não, na prática, o dólar vale R$ 4. Eu sinto muito. Pois é. Porque assim, você tem. O dólar vale menos que R$ 4, mas aí você tem o dobro de imposto, pronto, é isso. Junta a fome com a vontade de comer e pronto. Mas enfim, eu fui dar uma olhada em máquinas porque eu tenho umas necessidades que só alguém extremamente nerd consegue ter. Né? Qual que é a ideia, por exemplo? A ideia minha, tem um amigo meu, o Carlos Lynch, a gente está pensando em fazer o seguinte, a gente vai fazer uma VPN entre as nossas casas. Então é uma rede de redes, é a LintNet, né? Ou NetLint, ou Interlint, uma coisa assim. E aí a gente vai ligar as nossas redes. E ligar a rede de outros lugares que a gente vai trabalhar. Por exemplo, o Makerspace que a gente quer visitar, a gente pode criar um ponto lá. E a ideia é que a gente consegue usar uma máquina muito barata, acessar os nossos sistemas via essa VPN, e aí para todos os efeitos de software a gente está numa rede local. E estando numa rede local, eu consigo trabalhar, eu consigo programar na minha máquina aqui de casa, não estando aqui em casa. E para isso eu poderia usar qualquer computador bem baratinho, né? Então eu andei vendo computadores na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500, que são um canhão comparado com o que eu preciso. Né? Porque assim, são muito mais potentes do que eu preciso para subir uma VPN e trabalhar usando VI em modo texto. Mas nesse aspecto aí você consegue fazer até com eu usava para dar aula. Oi? Peraí. Eu tenho um Chromebook que eu usava para dar aula e a ideia é bem parecida. Sim, a ideia, inclusive, uma das ideias é instalar justamente o Chrome OS. Porque olha, cara, o Chromebook é bem interessante, tá? Porque você tem eu já te falei, você tem um projeto chamado Crouton, né?
que você faz um CH root de Linux nele. Aí você pode instalar um outro Linux, você está no Debian, você está no Linux lá e bypassa a brincadeira do Google, sem ter que instalar um outro sistema operacional, só para o CH root, né? Sim, sim. Mas enfim, Entendeu? mas a ideia. Sim, você criou um diretório isolado e deu chroot nele e instalou tudo lá dentro. Mas a ideia é usar uma máquina por exemplo, Só um comentário aqui, desculpa, interrompendo. CH-root é outro daqueles comandos que só velho conhece. Docker de pobre, isso. Isso é Docker de pobre. A melhor definição que eu já ouvi até agora. Puxa vida, é mesmo. Aí, olha só. A ideia é que uma máquina, mesmo uma máquina com 10 anos de defasagem, ela ainda é mais potente que um Chromebook. Em linhas gerais, ele ainda vai ter em linha geral, o hardware vai ser melhor. Então... mas a bateria dá 10 horas. Ah, não, mas até aí você pluga... muito boa. Até aí você pluga na tomada. Para mim, que estou em São Paulo, a energia elétrica não é um problema. Conectividade é mais problema que energia elétrica. Mas, enfim, não sei se essa brincadeira funciona. Eu já andei falando com o pessoal que já trabalha assim, já experimentou. E, como eu já esperava, uma máquina local é sempre melhor, né? Mas talvez eu fique assim 1 ou 2 dias só. Quem vai montar isso vai ser o Lint, mas provavelmente vai ser um roteador já preparado para isso, com OpenWRT e já preparado para ele montar. Ele sobe e monta VPN sozinho, sabe? E dentro dele deve estar... Oi? Sabe aquela empresa que tem aquele Proton Mail, aquele e-mail dizem ser seguro? Ela lançou, eu vi a notícia hoje, que ela está com esquema de VPN, tá? Também bem interessante. Ah, não, mas... Não, mas aí a gente monta a nossa própria. Delegar VPN para uma empresa, eu não gosto da ideia, não. Mas, enfim... Eu não tenho essa demanda toda, não. Não, mas, enfim... Tem que deixar uma infraestrutura dessa levantada o tempo inteiro. Não, mas aí é que tá. Você montar isso é baratinho e é simples, tá? E assim, eu já vou ter que ter um roteador melhor aqui em casa, porque o roteador que eu tenho aqui, que eu tô usando, é muito velho, muito ruim, e eu preciso de qualquer forma de um novo, então... Então vem a calhar, é divertido, né? Vem a calhar e é divertido, e aí você fica com uma rede gigabit. Eu já tô com uma rede gigabit, mas você fica com uma rede gigabit melhor. Oi. Desculpa, deixa eu interromper vocês aqui rapidinho. Eu moro na roça, né? E chegou uma visita aqui, já buzinou lá de fora, eu vou ter que dar uma saidinha. Eu não sei se está gravando ainda, mas... Tá gravando ainda, mas acho que já tá... Vezes. De qualquer forma, tá num bom ponto pra gente parar, o Vinícius, pelo menos a gravação. A conversa descambou um abraço para vocês. Tá? Então... Deixa eu ir lá que chegou o pessoal aqui. Você deve até ter escutado uma buzina aí. Beleza, Vinícius. A gente vai parar pelo menos a gravação. Vai lá servir um café para visita.